Boa noite. Paz do Senhor esteja com todos nós. Tenho uma missão hoje, missão dada, missão cumprida, vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de atitudes funcionais para líderes vencedores. Quando eu estava preparando essa atividade, eu fiz uma reflexão sobre o que é vencedor, mais precisamente, o que é ter sucesso. Isso é uma coisa extremamente relativa, né? Quem são os líderes de sucesso hoje em dia? Talvez aqueles que enchem as igrejas, aqueles que fazem as células se multiplicarem direitinho, né? Eu preferi ficar com aquele que ouve e obedece à voz do Senhor, né? Então a gente já começa definindo o que é um líder de sucesso, ou um líder vencedor, aquele que obedece à voz do nosso Senhor Jesus, né? Baseado nisso, nós temos alguns pontos práticos que nós podemos colocar de modo a ajudar os líderes a serem vencedores em suas células. De fato, ser líder é uma coisa complicada, é difícil, não é uma coisa tão simples de se fazer. No entanto, com as ferramentas certas e, sobretudo, muita graça de Deus, é possível ser um bom líder. E alguns pontos essenciais, são poucos, não são menos de 10, são 8 pontos essenciais que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o que é ser um bom líder, um líder de sucesso, ou um líder vencedor. Nós temos quantos líderes de célula aqui? Legal. Temos alguns. Imagino que não todos, talvez, mas alguns. Bom, vamos lá. Começando a reflexão, então. Eu esqueci que eu tenho isso aqui. Peraí, vamos lá. Foi 2. Possuem boas estratégias. O que é uma estratégia? É um planejamento, né? É aquilo que você vai programar, que você vai planejar, e como você vai colocar isso em prática também, né? Nós temos aqui algumas ideias do que a gente pode fazer como líderes de célula, né? Programar, ter um calendário sobre como funcionar, programar vigílias, né? Vigília não é uma coisa que todo mundo gosta de participar, né? Geralmente ela acontece à noite, não necessariamente à noite, mas ela geralmente acontece à noite, e é muito mais simples juntar o pessoal para fazer um churrasco, né? Churrasco, a galera sobe em peso. Uma vigília é mais complicado, mas é possível, fazendo e programando direitinho. Mais uma ideia que faz parte desse planejamento, a estratégia do líder. Batismo é festa. Eventualmente, pessoas das suas células são batizadas. Então, o que você faz? Você encara isso como uma festa. Não é como se fosse, de fato é uma festa. Então, você se organiza para estar junto com o seu irmão, sua irmã que será batizado, e organizar uma celebração bem legal mesmo. Eu lembro antigamente os batismos eram alegres, tinha muita música, ainda tem, né?
mas as pessoas costumavam frequentar os batismos da nossa igreja em peso. Parecia que ia todo mundo. E aquilo era o mais parecido era mais parecido com uma festa do que é hoje, na verdade, né? Isso era muito legal. Eu, quando pequeno, lembro muito de participar de batismos assim, né? Muita música, as pessoas se reuniam ao redor da piscina, várias pessoas eram batizadas. Isso é uma festa, porque são pessoas que estão fazendo um manifesto público, confissão da sua fé. Isso é muito importante para nós como cristãos. Outra coisa importante, cultivar ambientes descontraídos. A célula nunca pode ser um ambiente muito formal. Isso estraga a célula, né? O líder é aquele que pode fomentar a informalidade, a descontração da célula, né? Por exemplo, quando eu estou facilitando a célula que eu e a minha esposa lideramos, eu gosto muito que as pessoas participem, gosto muito de usar a linguagem mais coloquial, deixar as pessoas à vontade, né? Isso é muito importante, porque é um ambiente em que as pessoas precisam se expressar. É um ambiente onde não pode haver monólogo, as pessoas precisam falar, né? O líder, ele não pode centralizar a reunião para ele. Então é preciso que tenha um ambiente para que as pessoas estejam à vontade para conversar, interromper. Às vezes você está num raciocínio lá, a pessoa tem uma dúvida. É importante que as pessoas tenham essa liberdade de conversarem entre si, né? Diferente do culto. Em um culto, as pessoas também têm liberdade de se expressar. Quem aqui não se lembra da Dona Lourdes? De vez em quando ela gostava de interromper o culto, porque ela não entendia alguma parte da pregação, e ela interrompia o culto e fazia a pergunta dela. Pode? Claro que pode. Mas não é o ambiente mais apropriado. O culto é uma coisa mais solene, mais reverente. Numa célula é totalmente o contrário. A célula é um ambiente onde todo mundo pode interferir, todo mundo pode conversar, tirar dúvidas e etc. Seguindo. Ok, eu vou me habituar a isso. Espera aí, vamos lá. Orar frequentemente. Isso não é uma coisa que deve ser só para líderes, né? O orar sem cessar é um mandamento em que todos os cristãos devem obedecer. No entanto, o líder, ele é aquele que precisa estar encabeçando essa coisa do orar constantemente. A célula deve ser um ambiente de oração também, e fora dela, o líder de célula precisa orar pelos liderados com bastante frequência, porque o líder de célula é um pastor, né? Aqueles que ergueram a mão, vocês são pastores. Vocês só não pregam de púlpito ainda. Mas líderes de célula são pastores. Ousadia. Essa coisa do ser ousado me pegou um pouquinho a hora que eu estava meditando, porque o que é isso de ser ousado? As nossas células acontecem sexta-feira à noite. Geralmente está todo mundo cansado. A semana nunca é light, sempre é corrida. Então as pessoas estão cansadas, eu, a Mônica, todos nós estamos cansados. E aí eu fico me perguntando, o que é ser ousado em uma célula? Segundo o material que eu estudei, a questão da ousadia envolve a ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo se mova nas nossas células. De que maneira? Não sei.
o Espírito Santo faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, e a nossa régua são as Escrituras, Bíblia. O Espírito Santo está movendo alguma coisa? Está na Bíblia? Mergulha fundo, vai de cabeça. Não está na Bíblia? Não é o Espírito Santo. Simples assim. Supra a todos os membros. O que isso significa? É evidente para o líder, mas é uma característica de liderança também. Célula é uma microcomunidade. Nessas comunidades, pessoas às vezes passam necessidades. Essas necessidades podem ser de vários tipos, podem ser emocionais, podem ser espirituais e também podem ser materiais. É importante que nós saibamos o que está acontecendo com os nossos irmãos de célula. E a célula é um ambiente apropriado para que isso aconteça, porque as pessoas estão relativamente mais próximas do que um grupo maior de pessoas. Então eu sei, por exemplo, o que o meu irmão está passando, e se está dentro do meu alcance poder ajudar, ou dentro do alcance de algum outro membro poder ajudar, isso é comunidade. Em um ambiente de célula, o ideal é que não haja pessoas passando necessidade. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas fazendo ou dando o backup, vamos dizer assim, Olha só, você está passando necessidade? Você não vai mais, porque você tem irmãos. E os irmãos ajudam uns aos outros. Mais algumas ideias sobre estratégias. São muitas, aqui são só alguns exemplos, mas eu gostei muito dessa do livro de oração. A nossa célula uma vez fez a caixa de oração. Você lembra, Vitão? Aquilo lá foi fenomenal. Cada semana um levava a caixa. Era uma caixa, e aí cada um escreveu pedidos de oração, e aí ficamos rodando com essa caixa por meses. Cada semana um levava a caixa, orava em cima. Geralmente o casal levava, orava em cima. Então essa coisa do livro não precisa ser exatamente um livro. Você pode ser criativo. O que não pode faltar é a oração. São muitas as estratégias que a gente pode adotar, mas é necessário que nós ouçamos ao Espírito Santo, a Deus, a respeito dessas estratégias em primeiro lugar, e que elas sejam também viáveis. Não adianta a gente querer elaborar um calendário nada objetivo que ninguém vai poder participar. Às vezes é melhor que seja menos frequente, mas que todos possam estar, do que você fazer uma coisa semanal e não conseguir a adesão de todo mundo, porque a vida é bem corrida. Quem trabalha das 8 às 6 tem sorte. É abençoado por Deus. Porque isso está terminando. Hoje em dia os horários são extremamente flexibilizados. Tem gente trabalhando até as 10 da noite, tem gente fazendo plantão de madrugada. São outros tempos. Há 20, 25 anos atrás, todo mundo trabalhava das 8 às 6. Hoje, quem trabalha das 8 às 6? Funcionário público? Quem está no comércio? Não sei. Quem está no comércio trabalha às vezes até muito mais tarde, Mas quem presta determinado tipo de serviço não tem hora. E aí como é que faz para você conciliar a agenda de todo mundo? É complicadíssimo. Mas dá para fazer. E é importante que seja bem pensado, bem bolado, porque daí a gente consegue a adesão máxima, ou o maior número de pessoas, membros da célula participando. Eu conheço só um evento da célula em que todo mundo vai, inclusive aqueles que não vão mais. Churrasco. Esse vai todo mundo, até que fica um ano sem ir na célula, quando é churrasco vai. Tudo bem, é bom que seja assim, e são sempre bem-vindos, mas é legal que
que participem de outras atividades também, por isso elas precisam ser bem organizadas. Então essa é a primeira primeira característica de um líder de sucesso, um líder vencedor, para não ficar falando de sucesso. Um líder vencedor, ele planeja, ele se programa. Segunda importante característica de um líder vencedor: nada de centralizar. O que é centralizar? É aquele líder que só ele que fala. É aquele líder que faz tudo. Tudo. O membro da célula só precisa chegar lá e consumir o produto religioso produzido pelo líder. Isso não pode. O que o líder tem que fazer? Ele distribui tarefas, ele delega. Por exemplo, nem sempre dá certo, mas a gente tenta sempre fazer isso. A minha esposa Mônica, ela é muito articulada, muito organizada, vocês conhecem, né, a figura, é extremamente comunicativa e já distribui as funções de quem vai fazer o que na célula. Eventualmente, um membro escolhe as músicas, o outro monta o quebra-gelo. É uma célula construída coletivamente. Existe o risco da coisa estar totalmente desconectada? Existe. Mas, quando a gente rega com oração e dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar, geralmente crônico, ele move bonito, assim, as músicas fluem legal, o quebra-gelo geralmente é muito edificante e a mensagem também, ou não é bem uma mensagem, sim uma reflexão. O que o líder faz? Ele se certifica de que as pessoas vão participar. Então, assim, facilitar uma célula não é pregar. Eventualmente, movido pelo Espírito Santo, eu acho que pode acontecer. Se a gente está ouvindo o Espírito Santo, de repente tem um irmão que tem uma palavra, ele pode entregar essa palavra. A célula é um ambiente apropriado para que coisas desse tipo aconteçam. No entanto, a situação natural é que o líder seja o armador do time. Ele jogou o assunto e vai passando. Ele distribui a bola. É muito comum. A pergunta o que eu mais falo na célula é: fulano, o que isso fala ao seu coração? Amigo, o que você entendeu sobre isso? Qual é a sua opinião? As pessoas precisam participar. É evidente também que a gente precisa respeitar a personalidade das pessoas. Tem pessoas que não gostam de falar. Tem pessoas que congelam na hora de falar. A gente precisa respeitar o limite também. Não é assim, o negócio é o seguinte: Alan, você tem que falar porque você tem que falar, cara. Nessa célula ninguém fica quieto. Não. É preciso desenvolver o bom senso. Tem pessoas que têm uma personalidade mais retraída e elas simplesmente não vão falar. Você força uma barra, a pessoa não volta na célula. Então é importante que as pessoas tenham liberdade para falar, mas precisamos ter cuidado, ok? Ser um facilitador. E por último, e não menos importante, encorajar novos líderes. Isso é fundamental, porque as células elas precisam se multiplicar. As células que não se multiplicam não vingam. E para que haja essa multiplicação é preciso que haja liderança. Ergue a mão de novo aí, líderes, por favor. Eu não sei vocês, mas a minha célula eu fui abençoado por Deus por 2 ou 3 cidadãos e cidadãs que serão líderes. Eu já estou de olho neles. Eles vão ser líderes.
Talvez eles não queiram, mas eles vão ser. Quem da sua célula você enxerga como um grande potencial ou um potencial para liderar? Sem líder a célula não multiplica. Então nós precisamos o tempo todo estar encorajando líderes. Na nossa célula também, de vez em quando, eu faço isso até com alguma frequência, porque às vezes não tenho condições de fazer uma preparação adequada. O que eu faço? Ou às vezes simplesmente delego a facilitação para alguém. Por quê? Porque essa pessoa possivelmente será um líder logo mais. E ela precisa já ir perdendo a vergonha de falar, a vergonha de facilitar, né? Então é importante, às vezes, você que é líder de célula, enxerga alguém que é potencial de liderança na tua célula, passa a bola para essa pessoa. Você sempre recebe no grupo de líderes formal um esboço da célula. Se você enxerga potencial nessa pessoa, encaminha no WhatsApp e fala: estou passando a bola para você, amigão. Mete bronca. Dá umas dicas, né? Evidente, mas deixa a pessoa livre. Continuando, mais uma característica importante: o cuidado com as reuniões. As reuniões são informais, são descontraídas, no entanto, é preciso ter cuidado, zelo com algumas coisas. A nossa célula, por exemplo, é uma célula de jovens casais que estão levando a cabo a ideia que os filhos são flechas na aljava do valente e estão botando o filho no mundo para valer mesmo. É uma célula de muitas crianças. Como eu mantenho essas crianças comportadas e ao mesmo tempo livres, para que elas se sintam cômodas? Como eu mantenho uma ordem? Isso é um desafio. Quem participa da nossa célula sabe que é um desafio tremendo isso. Manter as crianças organizadinhos não é uma coisa simples de fazer. Mas é preciso se preparar. É preciso usar a Bíblia. Não existe uma reunião de célula boa sem o uso da palavra de Deus. Isso não acontece. Não existe uma boa pregação sem Bíblia. Não existe uma boa célula sem Bíblia. Não existe evangelho sem Bíblia. Não existe mover do Espírito Santo sem a Bíblia. A Bíblia precisa estar presente nas nossas reuniões. De vez em quando, aliás, todas as passagens bíblicas que nós estudamos na igreja, no culto, os membros da nossa célula leem. A última célula, o tio Nê descolou uma passagem com 30 versículos lá. Depois vocês brigam com ele, tá? Ou com o Espírito Santo que falou com ele. Porque se o versículo falou no culto, ele vai ser lido na célula. Então o que nós fizemos? Nós lemos de forma organizada, objetiva, toda a passagem que foi exposta no culto. Outra coisa importante no cuidado com as reuniões é evitar os assuntos teologicamente sem importância. Por exemplo, que cor era o cabelo de Jesus? O que isso importa? Ele era narigudo? Muito provavelmente. Eu nunca vi um judeu com um nariz pequeno. Mas veja bem, isso não é importante. Isso não é um assunto. Isso não é um assunto para você abordar. Qual era a fruta do jardim do Éden? Era uma maçã, uma lá? Não. Isso não é importante. Isso não contextualiza com fins práticos e objetivos do que é uma vida cristã. Sobretudo, busque a Deus. Líderes, e não só líderes, membros, todos nós
precisamos buscar a Deus para que a nossa célula seja uma célula vitoriosa. Logo, líderes formando líderes todos vitoriosos. Vamos seguir. Líder de célula é um pastor. Líder de célula, você só não foi ungido com um olhinho cheiroso, mas você já é pastor. Porque você cuida de pessoas. E quem cuida de pessoas são pastores. Você é um pastor de um rebanho pequenininho. É isso aí, ó. Plantinha, você é líder de célula, né? Ó você aqui, ó. Só faltou o bigode. Ó o Pedrinho aqui, ó. Quem mais? Ó o Reginaldo. Tá faltando um pouco de cabelo nesse desenho, né? Mas tá bom, né? Líder de célula é pastor. Líder de célula só não tem púlpito. Mas só Deus sabe o que está reservado para você. Vai que? Então já vai treinando. Seja fiel aos seus liderados. Isso é muito importante. A gente não deve falar mal dos nossos irmãos. Isso é uma tentação terrível que o ser humano passa. A gente não deve caluniar os nossos irmãos. Você não deve fazer isso com ninguém, na verdade, né? Mas os nossos irmãos da célula são pessoas próximas de nós. Mas são pessoas com defeitos, pessoas, às vezes, com um montão de problemas. Nós, líderes, somos pessoas cheias de defeitos também. Se todos nós resolvemos ser desleais com os nossos irmãos, não vai faltar motivo para isso. Mas nós devemos ser fiéis àqueles que Deus colocou para que a gente ande junto. Conectado a isso, investir em relacionamentos de comunhão, o famoso churrasquinho. Não precisa ser churrasquinho. A Fer não veio, né? A Fernandinha Bergueran. Melhor torta do planeta. A mãe dela veio. Pode falar, ela faz a melhor torta que existe. Não desista das pessoas. Sabe aquela pessoa que nunca mais foi na célula? Ou aquela pessoa que reluta em seguir a Jesus, mas vai na célula e você fala, aquele lá não tem jeito mais, aquele lá... Isso é uma tentação, a gente sofre essa tentação de desistir das pessoas quando elas não respondem. Mas nós precisamos perseverar. Líderes de célula são pastores. Pastores não desistem das pessoas. Eu cansei de ver meu pai indo em cadeia. Até em hospício ele já foi. Porque ele não desistiu das pessoas. Quando uma pessoa vai para o hospício, não chama mais de hospício, né? Como chama? Hospital psiquiátrico, né? Depois você edita pra gente, beleza, Serginho? É pejorativo hospício. Quem foi para um hospital psiquiátrico já foi. Quer dizer, ninguém mais acredita. Mas o pastor acredita. Irmão líder de célula, se você tiver um membro que está afundado no crack, que foi preso, que está se arrebentando no pecado, você está atrás dele. Porque isso é o que faz o pastor. Vamos seguir. Sei que já está todo mundo com fome e eu não quero janta de ninguém. Eita, peraí, vamos lá. Tentar ou fracasso? Fracasso é um problema. Mas é um problema terrível, porque todo mundo vai passar por ele. E todo mundo já passou. Né? Líder de célula, você vai fracassar. Não é se, é quando. Eu já fracassei inúmeras vezes.
E certamente vou fracassar muitas outras. Em muitas áreas. Mas qual é a diferença entre aquele que fracassou para aquele que foi definitivamente derrotado? Não desistir. Nós não desistimos. Líderes não podem desistir. Quantas vezes, de forma muito íntima, converso com a minha esposa: hoje eu estou tão cansado, nossa, eu estou desanimado, a célula, não vai mais ninguém na célula. O grupo de WhatsApp da célula tem quantas pessoas? Sei lá quem é o moderador, 40 pessoas, 50 pessoas. E desses, pouquíssimos ainda frequentam a célula. O WhatsApp é um problema, porque a pessoa tem vergonha de sair quando ela sai. Então você fica para sempre no grupo lá inativo, né? Isso é um problema. Você vai fracassar eventualmente. Eu vou fracassar eventualmente. Os grandes inventores fracassaram antes de inventar coisas importantes para nós. Eu não sei exatamente o número, mas Thomas Edison, para inventar a lâmpada, demorou um bocado e ele, inclusive, fracassou quase 100 vezes. Quem é sabido pode me ajudar. Foi 97 vezes, alguma coisa assim. Eu já teria desistido na 12, 13. O cara foi até 97 e é por causa disso que está escuro lá fora e a gente está aqui dentro, todo mundo enxergando bem. Certa vez perguntaram para ele: por que você continua tentando e fracassa uma vez atrás da outra? Quer dizer, fracasso, qual é o fim disso? Ele respondeu: eu não vejo isso como fracasso. Todas as vezes que eu fracassei, na verdade, eu só descobri um método que não funciona. Então não é um fracasso. Eu só descobri que isso não funciona. Fracasso que nada. Eu só fiz uma descoberta. Olha, isso aqui não vai dar, então eu vou precisar tentar outra coisa. É importante, então, não desistir com os fracassos. Eu não lembro quantas vezes a minha célula inflou e murchou. Inflou e murchou. Isso é pronto. De vez em quando a gente desanima, sabe? Mas a gente não larga o osso. Nós vamos multiplicar. E Deus tem mandado pessoas maravilhosas e a gente tem tido a oportunidade de conviver e está sendo uma bênção. Você precisa sempre procurar melhorar, admitir os seus erros, mesmo que em público. Célula é um ambiente de intimidade. Se você errar, você fala: ô Alan, desculpa, cara, me perdoa, eu errei. Não dá nada admitir erro. Ninguém morre por causa disso, não. Às vezes é até bom. O seu liderado não vai te respeitar menos porque você admitiu um erro. Ele só vai constatar tentando acertar igual ele. Fracasso nunca vai ser o fim. Quando você fracassar, você vai certamente receber graça do Espírito Santo, do nosso Senhor, para seguir adiante. Isso é fundamental. Quantas vezes eu me peguei cansado, falei: não, meu Deus do céu, acho que eu vou entregar a liderança da célula. A gente conversamos eventualmente sobre isso. É preciso ser honesto com nós mesmos. De vez em quando, nós não queremos ir à célula, porque estamos cansadíssimos, não pela companhia. Os irmãos são muito legais e são uma bênção. Mas quantas vezes você ali no íntimo, ou compartilhando com sua esposa, com seu marido, diz: não, hoje não vai rolar, semana foi dura. Acontece, isso acontece. E acontece pior, não existem mais semanas que não são duras. O dia é comprido, a gente tem que fazer tantas coisas, é tão cansativo. Chega uma sexta-feira à noite, que é quando a gente faz a célula,
A gente quer ficar em casa. A gente quer descansar. Aí eu lembro de Marcos 16:15, quando ele diz: ide por todo o mundo. Nós somos brasileiros, falamos português. Ide vós. Isso não é uma sugestão. Isso é um imperativo. O que significa que se nós somos filhos de Deus, algo nos move. E a gente faz, querendo ou não. Porque o Espírito Santo ele nos dá um senso de responsabilidade muito grande. Quantas vezes a gente já não conversa, não, acho que a gente tem que diminuir as atividades, isso, aquilo, outro. Não, porque o Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo morando dentro de si, e quando você resolve dar ouvidos para a sua carne, você vai querer esmorecer, mas o Espírito Santo está lá. Você vai cansado, você vai esgotado, eu vou te capacitar, vai ser uma bênção. Ide não é, olha, eu estava pensando se talvez você tivesse a possibilidade de... Não, ide é tipo assim, estou mandando você ir. Filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você sabe disso. Não tem, existe o não quero, porque nós moramos dentro de uma carne corrupta ainda, mas existe o Espírito Santo dizendo: vença a sua carne, vá, ide, faça o trabalho. Líder de célula, eu duvido que você nunca desanimou. Marcos 16:15 para você. Vai, faça o trabalho. Faça o trabalho que eu vou te capacitar. Eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar. Eu vou levantar pessoas para andar junto com você. Vai. Não estou com vontade? Vai. Ah, semana dura? Sempre. Vai. Porque é para isso que nós somos chamados. Vamos lá. Prestação de contas. A célula é uma parte de uma organização maior que a comunidade, nossa comunidade, Igreja Nova de Jerusalém, Vila Marcondes. É importante nós prestemos contas à Secretaria de Células, enviando relatórios. Eu não sei como que estão os relatórios semanais, mensais, Mensal? Ah, legal. Essa é a vantagem de ter a esposa secretária. Ela resolve tudo para você, né? Então, o não enviar relatórios implica em deixar os líderes às cegas. Como a gente vai elaborar outras estratégias, como a gente vai conseguir funcionar organicamente como uma comunidade, sendo que não há feedback, não há pessoas prestando conta umas para as outras. Parece uma grande bobagem você fazer uma prestação de contas via WhatsApp, ou não sei, e-mail, via e-mail, mas não é. Números não dizem muito, mas eles dizem algo. E nós precisamos trabalhar em cima, às vezes, de alguns dados estatísticos, enfim, uma série de... Quando os nossos líderes têm acesso ao que está rolando nas células. Quem está indo, quem não está indo, enfim. Né? Prestar contas, importante. Mais estabelecer alvos. Importante fazer isso também. Quais são os alvos? Você sabe, se você não mira em lugar nenhum, você não acerta nada. Isso é bom, tem gente que
Tem gente que não mira e acerta, né? Mas isso é casualidade, né? Geralmente quem não mira não acerta nada, né? Então é preciso mirar em alguma coisa para acertar. Vai errar? Vai. Mas você está mirando, está treinando. Uma hora dessas acerta. É? Orar sobre seus objetivos. Ser específico e objetivo nos seus objetivos. Não adianta você estabelecer um objetivo que vai exigir, enfim, um grande gasto de energia, uma coisa que não vai ser viável. É preciso encontrar esse meio termo entre o ideal e o real, né? Os membros da célula às vezes têm uma agenda difícil. Como você vai estabelecer alguns objetivos sendo que as pessoas nem conseguem ir à célula? É importante. Devemos estar preparados, isso é super generalista, vai desde preparar bem a célula até, enfim, tudo que você puder imaginar a respeito de estar preparado. E esperar grandes coisas no Senhor. Você planejou, você ouviu o Espírito Santo, o Espírito Santo falou com você, você estabeleceu alvos e objetivos. Descanse de forma dinâmica, descanse trabalhando, porque a colheita vem vindo. Enfrente o desânimo. Eu já falei um pouquinho sobre isso. É um mal do líder. Os líderes desanimam. Nós desanimamos, eu desanimo. Todo mundo desanima. Isso é uma coisa do ser humano. Quando as coisas não dão certo de forma repetida, a gente fica chateado e não quer mais fazer. É preciso fazer. É preciso entender que o ID é uma atitude de obediência, não é uma sugestão. Filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de nós. Algo se move dentro de nós. É como se fosse uma coisa que você não consegue escolher. Quantas coisas eu quero para a minha vida? Material. Quantas coisas eu gostaria de fazer que não agradam ao meu Deus? Quantas mil outras coisas eu gostaria, outros lugares que eu gostaria de estar? Eu já morei em Dallas, já morei em Barcelona, é indiscutível que essas cidades são melhores do que Prudente. O que eu estou fazendo aqui? Não é muito mais vantagem estar lá? Óbvio que sim, mas quando o Espírito Santo mora dentro de você, algo te move, e você não consegue resistir, e muitas vezes você vai falar assim, eu não quero, mas eu tenho que fazer, porque é para o meu Deus. E você sabe, Deus é tão bom, que de vez em quando, ou eu ainda sou novato, quero crer que sempre nós desenvolvemos o gosto, e a alegria, e a satisfação em sacrificar a nossa vida pelo nosso Jesus. Quando quiseram crucificar Pedro, ele não queria de jeito nenhum, porque era bonito demais morrer igual o Senhor dele. Aí penduraram ele de ponta cabeça. Eu não sei, mas eu sinto que ele se sentiu, eu tenho a sensação de que ele se sentiu honrado em se sacrificar daquele modo. E não mereceu. Ele chegou lá, né? A gente está aqui sentado no nosso sofá falando, eu estou cansado, estou desanimado, não quero sacrificar. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente gosta de passar a imagem para os outros. Não, eu não tenho pecado, eu
Eu não desanimo nunca, eu não canso, eu sou uma rocha. Não, as pessoas desanimam, as pessoas cansam. Mas o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém jamais destruídos. Você estará cansado com muita frequência, você estará desanimado, mas você tem um Deus que você não sabe de onde vem, mas a força vem. Aliás, você sabe de onde vem, mas a gente não entende. Vamos seguir, que a janta está esfriando. João 4:35. Olha que foto bonita, gente. Foi a mais bonita que eu encontrei. Eu sei que tem mais. Aquela ali de fora, ela está lá ainda. Mais bonita que essa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, líderes de célula, membros de célula, futuros líderes de célula, membros da nossa comunidade, Igreja Nova Jerusalém, Vila Marcondes, membros do corpo de Cristo, aqui em Prudente. Erguei os olhos e vede os campos. Eles já estão branquinhos. Eles branquejam para a ceifa. Nós precisamos de ceifeiros. Nós precisamos de pessoas que vão entregar as suas vidas pelo que interessa de verdade. Salvação em Cristo Jesus, vida eterna, coroa lá, aqui não. Erguei os olhos, vejam os campos, eles estão branquinhos. É hora de colher. A gente não sabe, mas pode ser que nós sejamos o último corredor desse revezamento. Nós temos o bastão, os campos estão brancos, a gente vai precisar colher. E nós vamos. Animados, desanimados, descansados ou cansados. A gente precisa crer que as pedras não falarão no nosso lugar. E as nossas células vão se multiplicar. E líderes vão se levantar, querendo ou não, tem algo movendo em você no Espírito Santo. O Espírito Santo está falando. Eu fui chamado para ser um líder. Você não quer, você vai lutar. Você tem muitas atividades. Uma a mais vai ser um problema. E tudo isso aqui faz sentido para você, é racional, mas o Espírito Santo está aí. Eu tenho uma coisa diferente para você. E eu vou te capacitar. E eu vou dar um jeito de que você seja e que você esteja no centro da minha vontade. Amém? Os campos estão branquinhos. Vamos que vamos. Deus abençoe vocês.